Ok, vamos à última palestra e eu queria, antes de iniciar, fazer minha palavra final de gratidão a todos os professores, alunos e convidados que vieram participar ontem, hoje. É uma honra para mim falar aqui. Obrigado, Reverendo Zelapa, obrigado pela oportunidade que o senhor me dá, o seminário me dá, pelo convite feito pelo presbítero Elias. Mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, pela honra de falar nesta casa. E ainda que eu esteja chovendo no molhado, eu conversei com um dos alunos no intervalo dizendo assim que se você já ouviu isso antes e você está ouvindo de novo, não é ruim. Só reforça para a gente que essa não é opinião privada, não é opinião particular, mas é uma visão compartilhada por diferentes pessoas que ensinam a visão reformada de culto, tá? Então, se você diz assim, muito legal, mas já tinha ouvido isso antes. Ótimo, que bom. Eu não vim aqui trazer novidades. Eu só vim reforçar e ajudar, quem sabe, você a organizar nos devidos lugares os pontos da nossa fé, tá bom? Mas minha palavra é de gratidão pela oportunidade que me foi dada. E agora eu quero entrar na parte que interessa muita gente. Agora, pastor, não vou pegar fogo, não. Eu só quero falar sobre música na igreja e falar mais das implicações. Então, como é que a gente vai fazer? Deixa eu explicar aqui como é que a gente vai fazer. Eu sei que esse é um assunto que pode ser extenso, então eu procurei fazer assim. Eu vou tratar apenas de culto público. Gente pode se reunir para cantar e não ser culto? Pode, claro. Pegar o violão, claro que sim. Não estou falando nada em relação a isso, tá? Eu não quero falar sobre o papel da música na vida individual, na vida familiar do cristão. Teriam aplicações interessantes, mas eu quero me restringir ao culto, que a gente está tratando primordialmente do culto, tá? E existe muito que tratar sobre música que não cabe numa palestra. Então eu vou ser introdutório, mas eu quero focalizar naquilo que eu acho que é mais importante para a gente fechar essa conferência falando das implicações. Então veja o que eu vou fazer. Eu tenho 3 partes da minha palestra. A primeira vai ser curta, mas essa poderia ser bem extensa, mas eu vou fazer ela de maneira curta, que é música na Bíblia. Alguns pontos de música na Bíblia. Depois eu quero falar sobre orientações bíblico-teológicas para a música no culto. Essa segunda parte, ela vai ser mais encorpada. Eu acho que ela vai ser a maior das 3. Como é que a gente pode deduzir a partir da luz da natureza e prudência cristã alguns pontos sobre música no culto. E aí, por último, eu quero fechar com algumas discussões práticas, tá? E a gente fale algumas coisinhas práticas. De novo, pode ser que você esteja esperando aquele assunto, aquela aplicação que eu não farei. A gente vai ter momento de perguntas. Eu posso responder algo satisfatório ou posso responder alguma coisa superficial, até porque aplicações são muito difíceis, elas demandam às vezes conhecimento de situações específicas. E eu não sou conhecedor de toda a proliferação musical, gospel desse mundo vasto, tá? Então eu não tenho como falar para você de aplicações assim, as mais diversas. É possível que você conheça coisas, esteja interessado em coisas e peça a minha opinião sobre coisas que eu vou dizer assim, sei lá. Não sei, sinto muito, não sei, nada a comentar, né? Nada a declarar. Porque as aplicações, como eu disse, podem variar bastante. Eu selecionei algumas mais gerais e depois, na hora das perguntas, eu quero te dar liberdade. Vou falar o que eu achar que eu posso falar para contribuir, mas vou me calar se eu não tiver muito para contribuir, tá bom? Então, 3 partes. A primeira, música na Bíblia. A segunda, orientações bíblico-teológicas para música no culto. E a terceira, algumas discussões práticas. Então vamos fazer a primeira mais rápido que eu puder, porque eu quero só fazer um panorama. A gente já discutiu um pouco disso na palestra anterior. Então, eu quero lembrar você que talvez o grande marco na história da redenção, em termos de música no culto, é o personagem Davi. Davi é fundamental. Então, nesse primeiro momento eu quero falar de música antes de Davi e depois de Davi, ou a partir de Davi, tá?
E essa distinção é uma distinção que respeita o desenvolvimento da história da redenção. Reverendo Cleômenes estava falando sobre como o primeiro culto que a gente tem evidência é um culto simples, exatamente porque Deus não dá todos os elementos e todos os componentes desde o início. A sua revelação ela vai sendo oferecida como camadas extras de princípios valiosos. Por exemplo, Reverendo Cleômenes fez um bom comentário. Ele disse assim: o primeiro culto que a gente tem em registro, Caim e Abel, tem uma oferta. É verdade, mas implícita naquela oferta está a ideia de que o Senhor é quem nos oferece acesso a Ele. É por isso que uma oferta é aceita e outra não. E isso vai ficar mais claro à medida que a gente vê o culto sendo desenvolvido. Todas as vezes que o povo seguia a lei de Moisés e trazia ofertas, na verdade não era a versão do que ele dá para Deus, era uma resposta à própria provisão divina, de que era possível derramar sangue e achegar-se diante do Senhor, porque outro recebeu a morte sobre si. Né? Então, a pena dos nossos pecados foi sobre ele. Então, eu estou dizendo que a gente tem princípios muito singelos de culto antes que vão se desenvolvendo com a história da redenção. Música não é diferente. Então, por exemplo, tem música antes de Davi? Claro que tem. Tem música como parte do início da criação. Em Jó 38 fala de música. Né? Tem música no início da humanidade. A gente sabe que os descendentes de Caim, um deles é produtor de instrumentos musicais, então tem música. E ela sempre fez parte da adoração do povo de Deus. Inclusive, uma das defesas muito legais que eu ouvi do John Piper, você pode não concordar com tudo que ele disse, mas eu achei interessante. Certa vez, pregando sobre a adoração, ele usou o texto de Sofonias 3,17, e ele defendeu que aquele texto, quando fala que Deus se alegra com o seu povo, ali a ideia é de canto. Então, de que canto é algo que vem de Deus, porque o próprio Deus canta, isto é, se expressa em canto. A sua alegria é expressa em canto. E a defesa do Piper é de que em toda a Escritura nunca é dito que os anjos cantam, é dito que eles louvam. De novo, esse aqui está sujeito a diferentes leituras. Olha o insight dele. O insight dele é o seguinte: cantar é uma coisa que nós fazemos como imagem e semelhança de Deus. Deus canta e a gente canta porque nós somos feitos à imagem dele. Então, eu só estou usando isso para mostrar que a proposta do John Piper é dizer que canto faz parte de quem nós somos. Porque Deus se alegra e canta com o seu povo. Mesmo antes de Davi, o grande músico de Israel, então havia música no culto. A gente sabe que tem música para celebrar, a gente lembra do cântico de Miriam, lá Êxodo 15, você tem Juízes capítulo 5, no período lá de Débora tem cântico. Mas também tem cântico para alertar. Deuteronômio 32 é uma poesia, é um cântico. E isso está sendo proferido por Moisés pouco antes da entrada na terra. E tem muito de alerta. Vocês vão entrar na terra, cuidado com isso, cuidado com aquilo e tudo mais. Então não é um canto de gratidão pela libertação. Era mais de alerta pelo novo momento deles. Então, mesmo antes de Davi, você já vê músicas cumprindo propósitos diferentes. Curioso isso, né? Não tem muitos textos, mas alguns que já nos dão essa ideia de que ela cumpre diferentes propósitos. Mas Davi, de fato, é a pessoa que vai reunir uma série de fatores importantes. Por exemplo, ele reúne espiritualidade, dom musical e organização. A gente vê tudo isso. A música é a expressão da sua devoção, ela demonstra pessoas que foram habilitadas para isso, e ele organiza uma série de coisas. Então, grande parte do que ele faz, inclusive em preparação para o templo que haveria de ser construído, é preparar a adoração com música. Ele organiza os cantores, os instrumentos, as letras, ele compôs músicas, tudo isso fazia parte da sua grande contribuição, vamos dizer assim, cultica, tá? E é claro que ele não era o único a fazer isso, ele tem outros que fizeram isso, outros que aparecem como compositores, por exemplo, né, de certos salmos, de certos cânticos. Mas Davi é fundamental porque ele cria músicas, ele cria instrumentos, ele organiza músicos, tudo para que Israel tivesse
estruturação no culto, tá? O que a gente vê em Davi que faz com que a gente tire princípios muito interessantes? A gente vê em Davi alguns elementos de continuidade com o culto anterior e de descontinuidade no sentido não de quebrar, mas de acrescentar coisas que não estavam presentes no culto antes. Então, exemplos de continuidade. Davi vai lidar com a questão da arca. Davi vai lidar com a questão dos executores de vários atos do culto, como é o caso dos levitas, dos sacerdotes. Quando ele está organizando o culto, ele diz, pessoal, vamos fazer uma coisa totalmente nova. Não, ele vai lidar com os elementos que já faziam parte do culto veterotestamentário. A arca, os executores, os sacrifícios. E um ponto muito interessante, Davi lida com a autoridade mosaica. Isto é, tudo que ele vai compor, todos os atos que ele vai acrescentar, precisam seguir orientação, autoridade mosaica. Então eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em 1 Crônicas 15. Eu quero dar só exemplos disso. 1 Crônicas 15. Versículo 15 diz assim: os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Depois o 16:40. 1 Crônicas 16:40. Para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos pela manhã e à tarde, isto segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. Então perceba que Davi não pode inovar. Davi continua aspectos já estabelecidos na lei de Moisés. Porém, ele acrescenta coisas porque ele faz parte desse desenvolvimento, desse progresso da revelação, inclusive na questão cultica. Então, a ênfase musical é uma coisa que a gente não enxerga na lei mosaica. Você não consegue achar ali orientações musicais. Você sabe que já tinha música, mas não tem ordenamento delas. E orientações, diretrizes. Se quer achar diretrizes, você tem que ir para Davi. Davi é quem vai organizar isso. Então, a ênfase musical, na função dos levitas, ele muda a função dos levitas. Por quê? Porque agora vai ter templo. Agora essa coisa de cuidar dos utensílios e de fazer transporte, acabou esse tempo. Então ele muda a função dos levitas, não era mais transporte. Então ele vai dar aos levitas tarefas ligadas à música, que antes a gente não vê presentes lá na orientação mosaica, não é? Então em Davi, Davi vira um novo parâmetro de culto. Então olha que interessante, depois de Davi, você vê a preocupação dos reis seguirem o culto segundo Davi. Então ontem, quem estava presente lá na Igreja Presbiteriana de Jardim das Oliveiras, me ouviu falar sobre como o rei Ezequias, ele resgata a música segundo Davi, Gade e o profeta Natan. A ideia é que nos dias de Davi, houve uma reestruturação musical. Então quando você vai resgatar um culto que tinha sido pervertido, né? Ezequias, no caso, o personagem do qual eu falei ontem, ele vai trazer de volta coisas que tinham sido estabelecidas por Davi. Então, para quem não estava presente, eu vou pedir para você abrir em 2 Crônicas 29, eu quero dar um exemplo. 2 Crônicas 29, versículo 26, versículo 25, começa assim: também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natan, porque esse mandado veio do Senhor por intermédio dos profetas. Interessante. Os profetas tinham dito, a gente precisa resgatar o culto. E aí ele vai fazer como? Mediante essa determinação que havia sido colocada por Davi, Gade e Natan. Então a primeira coisa é que ele tem que resgatar de acordo com essa nova norma bíblica. Fazer segundo Davi é fazer segundo a palavra de Deus. Deus tinha ordenado. A outra coisa é que ele resgata também os instrumentos, verso 26. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, os sacerdotes com as trombetas. Então ele volta ao ordenamento de Davi com respeito aos instrumentos. E inclusive com as músicas, com as letras. Verso 30. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente.
Percebe? Então, para Ezequias, o resgate do canto das palavras de Davi e de Asaf, uma referência aos Salmos aqui, é agora um elemento de continuidade. Então o que eu estou mostrando nessa primeira parte? É que no Antigo Testamento você tem a música aparecendo antes de Davi, mas Davi é o grande organizador, ele continua certas coisas, mas no progresso da revelação ele acrescenta outras, o culto fica mais elaborado, e aí depois disso os reis vão seguir o padrão de Davi. Rei bom faz igual seu pai Davi. Rei mau não faz segundo seu pai Davi. Inclusive na questão cultica, inclusive nessa questão musical, tá? Quando você vai para o Novo Testamento, você vê que música continua algo comum na adoração do primeiro século, né? Você tem músicas entoadas, por exemplo, em Lucas. Lucas é o evangelista que mais retrata cânticos, poesias sendo feitas na encarnação do verbo, no nascimento de Jesus Cristo. Então você tem cântico de Maria, cântico de Simeão, né? Cântico de Ana. Então você tem esses cânticos que expressam a ideia de que música era comum. Jesus Cristo e os apóstolos cantam um hino depois de celebrarem a ceia e saem para o Monte das Oliveiras. Então assim, cantar virou de fato algo comum. A gente vê canto no livro de Atos e o próprio Tiago diz, está alguém entre vós alegre? Cante louvores, não é? Então, certamente, canto virou no Novo Testamento uma expressão de júbilo bem comum. Inclusive no céu, você tem gente cantando, né? Louvando, entoando louvores ao Cordeiro. Se aparece isso, visões celestiais de João lá em Apocalipse 4, 5, 11, 14, 15, tem canto o tempo todo, tá? E a gente viu as duas passagens nas quais eu creio que Paulo norteia a música na adoração. As duas passagens que a gente leu, Efésios 5 e Colossenses 3, elas dão um certo ordenamento de princípios fundantes, que eu chamei, de questões fundamentais das quais a gente não pode fugir. Então eu trabalhei a questão do direcionamento vertical, que é primordial, mas também horizontal. Eu falei sobre como plenitude do Espírito e plenitude da palavra tem que gerar uma adoração que é controlada e bíblica, porque ela tem que exalar o domínio do Espírito e o conhecimento das Escrituras. Ela expressa, então, domínio antes do que descontrole emocional. Esse é o ponto que eu quis destacar também. Ela possui múltiplos objetivos. Eu falei que música não é só louvor. Música pode ser louvor, gratidão, encorajamento, ensino, de acordo com esses dois textos. E eu terminei falando que ela abrange diversidade musical. Então, o ponto é dizer que nesse breve panorama da escritura, da música na Bíblia, a gente vê música antes de Davi, a importância de Davi, a continuidade depois de Davi, e no Novo Testamento, embora várias coisas da lei de Moisés e do culto veterotestamentário não tenham mais validade porque eram sombras, no entanto, elementos permanecem. E música é interpretada como um elemento, porque ela continua regularmente como parte da vida cultica de quem estava em sinagogas, de quem se reunia nas casas. Então, a música entra como essa questão que não é passageira, que não é a secundária, tá? Então, esse foi o meu panorama bíblico para agora a gente mergulhar no que eu quero gastar mais tempo, que eu chamei de orientações bíblico-teológicas para a música no culto. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso e depois a gente faz algumas aplicações. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, essa é a parte 2, eu tenho 3 subdivisões, eu vou dando cada uma para vocês, se você quiser acompanhar. A primeira coisa, eu quero mostrar como eu creio que a gente tem respaldo bíblico-teológico para falar que música está a serviço da mensagem. Então a primeira subdivisão minha aqui é música a serviço da mensagem, tá? O que isso significa? O que a gente pode discutir aqui sobre isso que eu acho que é importante? É que música, um primeiro ponto, eu acho que bíblico-teológico importante para a gente defender aqui, é que música ela precisa ser mais objetiva do que subjetiva. O que significa música ser objetiva? É que ela tem que expressar mais sobre quem Deus é e o que Ele fez, e apenas em segundo lugar, ou subordinado a esse aspecto, ela tem que expressar os meus sentimentos para com Deus.
Tem lugar para esse segundo, mas esse segundo é definitivamente subordinado ao primeiro. Música, ela não pode ser mais focada naquilo que nós fazemos por Deus. Ela tem que ser mais focada naquilo que Deus fez por nós. Senão, música não está expressando o aspecto primordial do Evangelho. O Evangelho não é o que nós podemos fazer por Jesus. O Evangelho é o que Jesus fez por nós. E agora o que Ele está fazendo em nós. Então toda a resposta nossa é apenas uma resposta à primeira e principal verdade do Evangelho. Inclusive, quando eu falo Evangelho, não pense que eu estou me referindo apenas ao que está no Novo Testamento. O próprio livro de Salmos tem essa ordem. O que você vê em Salmos, e eu falei disso um pouquinho, eu acho que foi na primeira palestra lá na primeira igreja, é que o que você vê mais em Salmos é primeiro Deus se mostrando grandioso e depois você responde conforme o que Deus se mostra, a maneira como Ele se apresenta. Então, se Deus se mostra confiável, você responde com confiança. Se Ele é o meu castelo forte, eu respondo sem medo. Por isso, não temeremos. Então, a minha resposta tem que ser condizente com aquilo que é revelado acerca de Deus. E os salmos fazem isso o tempo todo. Eu dei um exemplo de algo que não é padrão. O Salmo 116 começa assim: amo o Senhor, porque ouviu a minha voz e o meu clamor. Embora a inversão esteja aí, ele está dando para você o porquê que ele ama. O seu amor não vem primeiro. O seu amor tem uma razão. É porque antes disso o Senhor se mostrou um Deus que ouve. Então eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor. Ele não está dizendo assim, eu amo o Senhor e então Ele me ouviu. Não é assim. Então nunca a iniciativa é dele. Os salmos sempre mostram que o Senhor Deus faz e nós respondemos com os nossos sentimentos, tá? Com os a nossa convicção, os nossos apegos e afeições para com o Senhor. Então, música precisa ser mais objetiva do que subjetiva. Como eu falei, a gente pode expressar o que a gente sente a Deus. O livro de Salmos tem isso, o Salmo 116 é apenas um exemplo. Você tem outros salmos que falam disso, mas o foco tem que estar em dizermos a Deus quem Ele é e o que é que Ele fez por nós. É isso que o livro de Salmos mais faz. Então, quando você vê muita música dizendo eu me entrego, eu te adoro, eu te amo, eu faço, eu me derramo, eu me entrego, eu me esparramo, sei lá o que for, e você dá muita ênfase nisso, qual é o perigo? Eu acho que é um perigo justo. É dizer assim, cara, eu estou indo para o culto, eu estou buscando ser encorajado pelo que o meu irmão está dizendo que ele faz para Deus. Quero dizer para você que isso não tem a mesma força do que eu ouvir do meu irmão o que Deus fez por ele. Isso me encoraja. Isso me encoraja. Isto é, se a gente quer ouvir um canto que é animador, que é encorajador, é o que Deus fez por você, não o quanto eu o amo. O quanto eu o amo não me encoraja. Sabe por quê? Porque se eu não amo igual, eu me sinto um porcaria. E se eu amo igual, eu fico orgulhoso. Entendeu? Não me ajuda, mas me atrapalha. Né? De novo, não é que não haja espaço para fazer isso, mas não é a prioridade da música, inclusive na escritura, tá? Música, então, precisa ser usada para isso. E se ela favorece a memorização, e a gente sabe que ela favorece isso, eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi o reverendo Márcio Alonso, que hoje é pastor em Goiânia, não é? Ele fala muito de música, ele é um músico, né? Ele foi treinado em música antes de ser treinado em teologia. Primeira vez que ele falou sobre memorização, ele contou uma história legal que eu guardei e falei, poxa, que legal mesmo. Ele disse assim, a história de Saul e Davi é um exemplo de memorização de música. Porque quando Davi destrói, vence Golias, e aí as mulheres de Israel cantam assim, Saul mata os milhares e a Davi os 10 milhares, essa parte a gente lembra. Uma parte que a gente não presta muita atenção é que passado alguns capítulos é dito que Davi volta e as pessoas dizem, peraí, não é esse o Davi, daquele aqui de quem a gente cantava? E aí ninguém esquece a letra. E aí voltam, Saul matou os milhares, Davi os 10 milhares. Quer dizer, passado um certo tempo, a musiquinha ficou na cabeça, o jingle, né? Colou. Como é típico de jingle. Ela é feita para colar mesmo, para não desgrudar da cabeça, né? Então o jingle ficou. Então assim, se ela tem esse poder,
Então a gente tem que, a gente precisa usá-la como veículo de ensino inesquecível. Quer dizer, ela precisa revelar muito mais o que Deus fez, porque é o que eu quero que as pessoas guardem, que não desgrude da cachola, né? Ensino inesquecível. Então, se ela é veículo para isso, eu preciso focalizar naquilo que Deus faz, tá bom? Outra coisa dentro de música a serviço da mensagem é que música deve ser aglutinadora de gerações. Eu acho que eu não expliquei bem o que eu quis dizer por música a serviço da mensagem. Não é só a serviço do sermão, é a serviço daquilo que nós comunicamos. É isso que eu quero dizer. Não é só a serviço do sermão, tá? É música a serviço da mensagem que nós comunicamos, do evangelho que nós pregamos. Então, eu falei que ela tem que ser mais objetiva, falar mais de Deus do que dos nossos sentimentos por Ele, e agora eu estou falando que ela deve ser aglutinadora de gerações. Por quê? Observe, se tanto em Efésios e principalmente em Colossenses, mas em Efésios também, o canto é uma das expressões de serviço mútuo, entoando, louvando entre vós, né? Então assim, falando entre vós, louvando com hinos e cânticos espirituais. Efésios fala isso, Colossenses fala disso, dessa ideia de mandamentos recíprocos, e música está ligada a isso. Então ela precisa ser expressão de unidade antes do que de diferentes gostos. Isto é, o que nos une é o evangelho, enquanto que diferentes gostos musicais precisam ser moderados pelo princípio de submissão ao próximo. O que eu quero dizer é o seguinte, na cabeça de muita gente, estilos são questão de gosto, né? Você já ouviu gente dizer assim, música de jovem é mais animada, música dos idosos é mais parada, e música das crianças é divertida, né? Tem que ser bem divertida, assim, que você faz Justin, pá, já, né? Então, assim, normalmente o que a gente está ensinando é que música é uma questão de... o estilo é uma questão de gosto. E eu acho que quando a gente fala de gostos, eu vou entrar um pouquinho em estilos daqui a pouco, mas antes disso, uma das coisas que a gente precisa aprender é que música tem que ser um elemento aglutinador, não um elemento que nos divide. Você fala, pastor, eu entendo, o princípio é muito bonito, mas a verdade é que as pessoas têm diferentes gostos. Bem, daí a gente se lembra daquilo que Filipenses 2,4 fala, cada um considere o outro superior a si mesmo. Então é por isso que quando eu adoro com os meus irmãos, eu não adoro só do jeito que eu gosto. Eu, às vezes, tolero o que é bom, pelo menos em termos de conteúdo, mas não é assim aquela música mais linda do mundo que eu acho, não é? Mas ela não tem nada que eu possa objetivamente dizer, não pode estar no culto. Ela não é adequada. Não tem. Eu não consigo dizer que ela não pode. Eu posso dizer que eu acho que ela é feia. E é. Pro meu gosto. Posso dizer que ela é pobre. E é. De acordo com formação musical, você pode dizer isso aqui é pobre em relação a isso aqui. Tudo bem. Porém, parte da nossa adoração é entender que música precisa nos unir. É por isso que um bom exercício que a gente faz é quando o culto é expressão daquilo que todos cantam, não expressão daquilo que alguns gostam e outros não, tá? Então, esse é um ponto para defender, eu creio, com um cuidado diferente, mas, de novo, eu estou tirando implicações que eu acho que são razoáveis. Não está explicitado na escritura essa questão de estilo, mas eu estou tirando uma dedução de um texto bíblico para falar que se música é serviço ao outro, então tem que me unir. Não tem que dizer assim, desculpa, você não me serve porque eu não gosto dessa música. Não pode ser. Então eu não posso priorizar segundo o gosto do cliente. Vamos fazer um culto jovem agora com a música bem animada. Pega a bateria aí, vamos lá. E aí, agora o jovem. Agora chegou, os Zé chegaram. Então assim, pra gente atender segundo o gosto de cada um, porque nós estamos expressando até as pessoas que nos visitam que música é igual ir pro supermercado e comprar a marca que você prefere, antes do que o que une gerações. Então, olha que sério quando a gente fala dessas questões culticas, porque música virou algo que divide gerações, mas é o contrário, biblicamente, isso que une gerações.
Vocês que são seminaristas e têm filhos pequenos, ou vocês que ainda não são casados, mas pela graça de Deus casarão e terão filhos, ensina-os... Olha, ó, teve gente que celebrou aí, né? Recebo, né, pastor? Eu vejo só, olha só. Ensine os seus meninos a gostar das coisas que você gosta. Não porque você gosta, mas você cantar com ele. Você cantar com ele. E aprenda a cantar as coisas que ele tem aprendido que são boas. Cante com ele. É tão gostoso quando a gente vê pais e filhos cantando as mesmas músicas. Porque tem que unir gerações. É serviço mútuo. É instrumento de serviço mútuo. Não pode ser um divisor de gerações. Então esse é um ponto importante que eu estou refletindo aqui, tá? Mas vamos lá, continuando aqui. Além de música a serviço da mensagem, eu quero falar de música a serviço do povo. Música a serviço do povo. Então, primeira coisa que eu digo aqui é que se música está a serviço do povo, porque a gente falou que música é instrumento de serviço mútuo, está dentro dos mandamentos recíprocos das passagens lá de Efésios e de Colossenses, então eu quero falar da primazia do canto congregacional. Isto é, música, ela tem dois propósitos, eu mencionei ontem na mensagem. Né? Ela causa duas coisas, não dois propósitos, perdão. Ela causa duas coisas. Ela causa impressão e ela é veículo de expressão. Eu expliquei ontem. Para quem estava presente, o que eu quero dizer é que ela comunica verdades, ela expressa verdades, mas ela também impacta. E isso não deve ser visto de forma negativa, tá? Não é verdade que nós, sorveterianos, dizemos, não pode mexer comigo. Não é verdade. É o contrário. Ela foi feita para mexer comigo. Olha o que diz 2 Crônicas 29, versos 27 a 29. Deu ordem a Ezequias que oferecesse um holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isso até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. E o verso 30 diz que eles fizeram tudo isso com alegria. Então perceba que a música gerou um senso de reverência tal que eles não conseguiram não responder em se curvar, em reverente adoração ao Senhor. Mexeu com eles. E mexe mesmo. Mexe mesmo. E ela causa esse tipo de impressão. Mas o fato dela causar impressão não significa que a gente assume que toda impressão é boa. É exatamente por saber que ela causa impressão que eu preciso, inclusive, mensurar se a impressão causada é adequada para o momento. Por exemplo, não faz sentido tocar trombeta na confissão de pecados. Né? É lógico, ela não é para confissão de pecado, nem combina. Nem combina. Então você gosta de música, você vai promover algo que seja mais... que coopere para a contrição. Então, para quem gosta de instrumentos mais clássicos, o violino tem essa força, né? O violino tem essa força de dizer assim, cara, eu ouço um bom violino, dá vontade de chorar. Isso não é manipulação. O que eu estou dizendo é, isso pode cooperar para nos preparar mais adequadamente para o momento. Até porque eu quero que você entenda uma coisa de culto aqui, de dinâmica de culto. Às vezes a gente acha que as pessoas são robozinhos, sabe? Você adora lá, ao Deus de Abraão, louvai. Irmãos, vamos começar os nossos pecados? Aí você fala, oh Senhor Deus. Ninguém muda assim a chavinha na hora. Gente, eu quero que você entenda isso. Não dá para mudar a chave na hora. Tá? Preste atenção nos momentos preciosos em que você confessa o seu pecado ao Senhor. Isso foi produzido naturalmente pelo Espírito de Deus, mediante uma reflexão mais ponderada das Escrituras. E você disse, ó Senhor, que tristeza, me perdoe. Mas assim, você não sai da euforia, você não é bipolar, eu espero. Né? Da euforia pro um momento assim melancólico do nada.
Então, eu quero que você entenda que, às vezes, nós fazemos os atos de culto meio que mecanicamente e esquecendo de que leva tempo para as pessoas compreenderem. Elas acabaram de adorar assim com tanta alegria, elas estão felizes de estar lá. Olha, pastor, que gostoso, estou aqui adorando a Deus, viu? Aí você fala, é verdade, né, meu irmão? Que precioso, né? Pena que a nossa vida não combina com esse Deus, né? Aí ele fecha a cara assim, aí você lê o texto sagrado, que prepara para a confissão, aí você explica o texto brevemente, você faz algumas aplicações, chama a atenção dele, talvez você até convide ele a fazer oração silenciosa, né? Ou você prepara com alguma música que seja adequada, e depois você diz, agora vamos orar? Ele foi preparado, o espírito dele foi preparado. Isso é normal. Perceba que aqui os instrumentos estão tocando e eles se prostraram diante do holocausto. Porque os instrumentos foram imponentes. Eles comunicaram presença gloriosa de Deus. E eles tinham acabado de vir de um monte de anos em idolatria. Então eles se quebrantaram diante do Senhor, se curvaram. Perceba que música causa isso. Então, seja cuidadoso e sensato no uso dela, porque ela pode causar impressões erradas, tá? Ela pode causar impressões erradas. Dentro disso, eu quero defender que o canto de coral, de conjunto, solos, o que quer que seja, assim como música instrumental, eles não precisam ser proibidos no culto quando eu falo da primazia do canto congregacional. Eles precisam ser entendidos como cooperadores para esses diferentes atos do culto. Então, como eu defendi na palestra passada de que a música pode ser veículo de proclamação, uma das coisas legais que a gente deveria aprender a fazer é, de repente, pedir para o conjunto ou para o coral cantar uma música que proclamasse as verdades de Deus, para a gente responder em ações de graças. Isto é, se vai ter aquele momento, então é proclamando as verdades para que a gente responda de forma condizente, tá? Ou a música instrumental que vai preparar-nos para um momento específico. Então não é que elas não tenham lugar, mas é fato de que a Escritura e a nossa tradição sempre defendeu que o canto congregacional é o que melhor expressa o sacerdócio universal. Então, se você quer entender uma questão de prudência, nunca faça canto congregacional ser menor em números de músicas do que apresentações de conjuntos, de instrumental, o que quer que seja. Se quiser ter essas coisas, tem que ser em menor medida do que o canto congregacional. O canto congregacional é a melhor expressão do sacerdócio universal dos crentes, tá? Agora nós não temos um grupo de cantores numa igreja medieval entoando canto gregoriano em latim. Uma das coisas que os reformadores resgataram é a importância do povo de Deus cantar. Então a gente exalta e destaca a importância do canto congregacional, tá? Então esse é isso é música a serviço do povo. Uma outra subdivisão dessa música, um outro aspecto de música a serviço do povo, é que se ela está a serviço do povo, porque ela também tem esse propósito horizontal, é dirigida a Deus, mas ela tem como a propósito edificar os nossos irmãos, então a gente tem que priorizar músicas que sejam fáceis e músicas que sejam edificantes. O que eu digo para isso? Agora eu estou tirando insights do maestro Parcival, módulo que já escreveu sobre isso, sobre como a melhor música para adoração sempre é a música que é mais fácil de ser entoada e com uma música que serve a letra. Quando eu falo música serve a letra, eu estou dizendo melodia, ritmo e harmonia combinam com a letra, né? Eu não posso pegar Salmo 51 e cantar em ritmo de samba. Você entendeu? Não combina, né? Não dá para você cantar uma música que é de contrição, um salmo que é de lamento pelo seu pecado e querer fazer em ritmo de samba. Assim como não dá para cantar A Alegria Está no Coração em tom menor. Já pensou você? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Você fala, nossa, parece que estou em culto fúnebre. É mesmo aí. Em tom menor parece fúnebre. É por isso que ela não é cantada em tons tristes, não é? Mas quem lembra do "Sem sofrimento te causei, ó Deus", ela é
triste, acertadamente triste. Porque é uma música para você falar assim, ó Deus, perdão Senhor. Ela é triste e ela é corretamente triste. Belamente triste. Porque ela prepara a gente para um momento de confissão, não é? Então, a gente tem que entender como é que música não tem que ser selecionada porque a gente gosta. Não acha legal. Tá pra colocar instrumento tal. Ela serve o propósito aqui. Então, primeiro, ela é fácil de ser entoada. Quem gosta de música, eu não sou um músico dos melhores, eu sou pé rapado, mas eu sei que os que gostam de música amam cantar coisa sincopada, né? É tudo assim, ritmo quebrado. Querido, não dá para se ensinar a congregação a cantar, na maioria das vezes não dá, ela não aprende. Então, você tem que ter noção disso. Noção de extensão musical, por isso que o nosso inário tem uma extensão que é adaptável à maioria das pessoas. Tudo isso um músico tem que considerar. Não adianta ele querer lá, né, botar lá em cima, ele vai dar um sol lá em cima. E não dá, ninguém acompanha isso. Só tenor, e alguns tenores, não é? Que dão a nota lá em cima bem. Então, o que eu quero dizer é que se as músicas elas estão a serviço do povo, então a gente tem que pensar que músicas, mesmo entoadas por outros, ela não é apresentação artística. Ela tem que visar a edificação. Então ela tem que gerar reflexão, tem que gerar entendimento. Uma das coisas simples, mas muito boas que eu quero encorajar vocês a fazerem é, se corais ou conjuntos cantam na sua igreja, procure projetar letras para as pessoas lerem e falarem verdades. É como se você estivesse lendo o texto sagrado com todo mundo, mas agora você está proclamando em música verdades sobre o Senhor e a sua salvação, tá? Então, músicas fáceis e edificantes, e lembrar uma coisa aqui muito importante para eu fechar essa segunda subdivisão aqui da minha parte 2, é que nem toda música cristã é adequada para o culto. Essa é uma lição que, infelizmente, muitos não aprenderam. Eu acho essa música bonita. Ok, ótimo, cante lá no banheiro, à vontade, viu? Se arrebenta de gritar, de cantar. Mas ela não é adequada para o culto. Ela não foi preparada para ser cantada congregacionalmente. Ela não se adequa aos momentos de culto. Ela não se adequa. Eu acho ela linda. Ok, que bom. A gente pode, e eu vou encorajar até que a gente deva produzir música que edifique o povo de Deus, mas que não sejam adequadas para um momento de canto. Por exemplo, tem músicas que são feitas com um tom extremamente individualista. Extremamente individualista. Eu, né, tive aquele momento com Deus e tal. Ontem nós cantamos um cântico lá no Jardim das Oliveiras que é o contrário, é muito legal. Quando a gente fala sobre a nossa adoração, adoramos o seu nome, nos rendemos aos seus pés, porque essa parte do coro, ela é toda na primeira pessoa do plural, porque é o povo de Deus fazendo junto. E a gente deveria priorizar músicas na primeira pessoa do plural, porque é o que a gente está fazendo ali, conjuntamente, tá? Outra reflexão, último subponto da parte 2, é música a serviço do próprio culto. Então eu vou voltar em coisas que eu já disse, mas eu vou falar rapidamente, eu já disse na primeira parte. Música a serviço do culto significa que música tem que estar salpicada ao longo de toda a liturgia. Não pense, eu vou repetir, eu sei que você já ouviu isso na primeira parte, mas não tem problema. Não pense em música como sendo um bloco do nosso culto, mas como veículo de expressão de vários atos do nosso culto. Escolha a música que adora, escolha a música que seja veículo de contrição, escolha a música que comunique gratidão, tá? Diferentes atos do nosso culto. E aí sim, você tem música que se adequa melhor. Inclusive, eu vou fazer um desafio aqui. Não existe uma forma ideal, mas eu acho que se irmãos de outras igrejas visitassem a sua igreja e vissem que a sua igreja não tem um momento de louvor, já seria o primeiro grande choque de visão litúrgica. Porque na maioria das igrejas evangélicas aí, você tem o bloco do louvor e o bloco da palavra, né? Às vezes tem outros bloquinhos também de ofertas, bênção. Não entremos nessa questão. Vamos falar das igrejas menos ruins, né? Eles têm um bloco
de louvor e o bloco da palavra. Então, a gente quer ensinar que música não é um bloco. Não é um bloco. Música, ela é veículo de diferentes atos do culto. Então, ela tem que estar espalhada pela nossa ordem litúrgica. Quando ela permeia os diferentes momentos de culto, ela ensina que ela cumpre diferentes propósitos. E olha só que legal. Tem certas coisas que nossa cultura precisa aprender. Inclusive com lições bíblicas. Nossa cultura não é uma cultura boa de expressar lamento através de canto. Os israelitas faziam isso. É por isso que está cheio de salmos de lamento. Mas o Brasil tem tanta dificuldade com isso que quando ele cria uma música cujo nome é choro, ela é alegre. Né? Impressionante, né? O Brasil faz o chorinho ser tão alegre, não dá nem vontade de chorar. Porque não é da nossa cultura. Volto na questão cultural para dizer, essa é uma das deficiências da nossa cultura. Então a gente não precisa fazer baião, fazer a vez de lamento. O que a gente tem que ensinar eu preciso então desenvolver músicas que combinem e expressem essa veia de lamento que a Escritura tem. O povo está acostumado, então vamos treinar o nosso povo. Porque senão eu mantenho apenas as fraquezas da minha cultura e eu nunca corrijo essas fraquezas em prol da adoração do Senhor, tá? Outra coisa de música a serviço do culto, eu já falei, então eu vou só ler e passar para o último ponto, que é música não é apenas expressão do nosso louvor, não é? Mas eu falei assim, entenda a música como oração. Às vezes a gente fala assim, irmãos, agora nós vamos orar com o cântico. Vai falar, peraí, entendi que o pastor falou orar, a gente vai orar ou vai cantar? Nós vamos orar com o cântico tal. Então nós vamos orar, é uma oração. Nós vamos fazê-la conjuntamente, como canto. Ela também é expressão de proclamação, como eu falei, por isso a gente pode e deve encaixá-la em momentos de proclamação. Bem, essas são as minhas orientações, algumas orientações bíblico-teológicas. Eu agora quero para a última parte e vou entrar em algumas questões práticas. Não vou esgotar, eu sei que vai ter aquela resposta que você queria e eu não te dei. Droga. Mas não tem problema, aqui é apenas um início de aplicação. Se a gente puder expandir nas perguntas, eu me esforçarei por fazê-la. Então, eu quero, na minha parte final, eu quero falar de duas coisas. E a primeira é a mais encardida, é a mais turbulenta. A segunda eu acho que a gente não pensa sobre ela. Mas eu também acho importante a gente falar. A primeira é música e cultura, tá? Quero falar sobre música e expressões culturais. E depois eu quero falar sobre música e ministério. Então, essas são as minhas duas subdivisões da terceira parte. Então, vamos lá. Música e cultura. Primeira coisa, vamos pensar em expressões culturais. A gente não pode negar que diferentes povos adoram a Deus com suas peculiaridades. Inclusive, isso gera diversidade musical e diferentes expressões de alegria ou de reverência. Por exemplo, é muito curioso ver que, para mim, isso eu vou agora testificar da minha experiência, tá? Pode ser que você pense diferente. Estar em algumas igrejas brasileiras que gostam de cultos chamados avivados, né? Animados, causa-me muito incômodo, porque eu vejo muita coisa fabricada, mas quando eu estive pregando em Moçambique, eu vi cultos que são diferentes do que eu estou habituado, mas que eu não podia dizer que era fabricado, porque era a cara deles. Isto é, era a cara deles, não é? Eles cantavam com uma alegria e uma expressividade diferente da maneira como eu entendo a expressividade alegre no meu contexto. E eu tenho que ter ciência disso, porque se eu converso com irmãos moçambicanos que amam a Cristo e expressam sua alegria assim, e eu espero ver a mesma alegria em escoceses, eu vou me frustrar. Entendeu? Porque na frieza lá da Escócia, lá em cima, a expressividade deles de alegria é diferente. E eu não posso fechar os olhos para isso. Todavia, e aqui vem a parte legal que eu quero que você pense, e aqui é uma reflexão de cosmovisão. Como nós reformados entendemos que cultura é expressão das potencialidades da criação, direcionadas por um coração rendido a Cristo,
ou rebelde para com Cristo, então toda expressão cultural é carregada de mérito ou demérito. Simplificando, o que eu quero dizer é que nenhuma expressão cultural é neutra. É isso que eu quero dizer. Nenhuma expressão cultural é neutra. Ou ela tem validade, ou ela tem que ser desacreditada. Ou ela é boa e serve um determinado propósito, ou ela não é boa e não serve aquele propósito. Agora, é claro que ela pode ser boa e não servir propósitos culticos. Eu até falei que tem músicas que podem ser interessantes, podem ser inclusive bíblicas, mas elas não caberem dentro do culto, porque elas não combinam com os atos do culto, não é? Então, você tem músicas que talvez sirvam até em certos contextos específicos. Eu me lembro que João Alexandre fez uma música famosa sobre a mulher que é prostituta, que se encontra com Cristo, né? E a vida dela é exposta, e as suas vergonhas e feiuras e pecados são expostos diante do encontro com Cristo. É uma música muito interessante artisticamente, você não coloca ela no momento de culto, nem combina com os atos de culto. A maneira como ela foi composta, ela tem propósitos diferentes. E a gente tem que entender isso, não é? Mas o meu ponto-chave é assim, é a gente, de novo, eu falei disso ontem, mas eu acho legal eu bater nessa tecla, é a gente não pensar que porque a gente faz isso na nossa cultura, então é a nossa cultura. Essa fala vai contra a ideia de brasilidade pela brasilidade. Você pode amar MPB, baião, frevo, choro, não importa. Eu não estou indo contra A, B ou C. Só estou dizendo que a gente precisa analisar expressões culturais e ver se elas cabem para aquilo que a gente vai fazer. Então, no Brasil, é muito comum um espírito meio nacionalista dizer, sabe, eu não gosto dessas igrejas aí que tem tudo culto enlatado, coisa americana. Mas essa é uma crítica infundada, porque não é verdade que muito do que nós recebemos de culto vindo do exterior seja a expressão da cultura americana. Na verdade, existem algumas expressões culturais da música produzida no mundo anglo-saxão que você não acha um correspondente exato na cultura popular. Isto é, não dá para dizer que toda a expressão de praise and worship, né, como é dito, ou de toda a expressão de hinos na cultura anglo-saxônica é ipsis literis cultura americana. Não é verdade, você não consegue achar correspondente musical exato. Você pode pegar semelhanças aqui e acolá, mas é muito distante. O que eu quero dizer com isso? Não dá pra gente negar que homens de Deus do passado criaram estilos musicais que eram adequados para a adoração. Então não é uma questão de americanismo. É uma questão de perceber que esses estilos proporcionaram um bom uso em culto. E por isso eu não tenho problema de cantar Martinho Lutero, alemão, tudo bem. Não tenho problema de cantar Isaac Watts, Inglaterra. Não tenho problema de cantar hinos norte-americanos. Porque isso, na verdade, não deveria ser a nossa briga, deveria ser a expressão da beleza da igreja universal, da igreja espalhada por todas as nações. Que legal a gente cantar Tu és fiel ao redor do mundo em diferentes idiomas. Essa é a beleza da igreja de Cristo, da catolicidade da igreja. Então não tem que brigar por brasilidade. Entende o que eu quero dizer? Tem muitos irmãos que, influenciados por um espírito nacionalista, querem mais ser brasileiros e depois evangélicos. Porcaria. Isso é uma idolatria. É uma idolatria. Se nós temos irmãos que tiveram uma produção musical mais vasta do que a nossa, a gente vai aproveitar um pouco dessa produção musical. Significa que a gente só pode cantar deles? Claro que não. Mas a gente não precisa ir em ojeriza para com influência imperial, né? Normalmente vem com uma linguagem carregada de marxismo cultural, né? Esse imperialismo, que eu quero brasilidade. Eu quero, né, alguma coisa que tenha a cara de Brasil. Então, não caia nesse discurso. Esse é um discurso que vai contra a catolicidade da igreja e acha que toda cultura tem o mesmo valor. Não é.
Assim como nós brasileiros temos coisas extraordinárias para ensinar outras culturas. Converse com qualquer pessoa que trabalha engajada, por exemplo, no movimento missionário mundial. Uma das coisas mais repetidas que eu ouço fora do nosso país é de que nós temos portas abertas mais do que a grande maioria das nações ao redor do mundo. Você, brasileiro, só pelo fato de você representar Brasil, ninguém conhece você. Você tem facilidade de entrar na maioria dos lugares, inclusive no mundo islâmico. Enquanto que outras nações não terão a mesma facilidade. Nosso espírito de alegria, nosso espírito de valorização de vínculos familiares, nosso espírito de hospitalidade e outras coisas são aspectos bonitos da nossa cultura que abrem portas em outros lugares. Então, não entenda que cultura é neutra, tá? Não é neutra. E se eu não tenho na minha cultura as mesmas expressões ricas de outras, eu vou emprestar de outras, em termos de música. Outra coisa sobre expressões corporais. Músicas, como eu falei, estimulam emoções. E por isso elas devem ser alvo de cautela. Expressões corporais devem ser medidas pelos padrões bíblicos e da prudência cristã. Então aqui está uma discussão que tem a ver com a prudência cristã. O que seriam padrões bíblicos? Por exemplo, a Escritura fala de gente se quebrantando e se ajoelhando diante do Senhor em contrição. Então, por mais que a gente não esteja habituado, de repente na sua igreja as pessoas não estão habituadas a fazer isso, não veja com estranheza o fato de alguém querer confessar os seus pecados ajoelhado. Ele vai estar expressando, inclusive, algo que aparece nas Escrituras e que comunica a ideia de humilhação. Tá? Ela comunica a ideia de humilhação. Ele está quebrantado. Ele não faz só para mostrar que ele é piedoso. Claro que se você enxergar isso, você pode precisar ter uma conversa com ele. Porque Jesus falou do cuidado que a gente tem que ter com expressões públicas de espiritualidade. A gente precisa cuidar disso. Porém, eu não posso pegar a expressão em si e achar que ela é indevida. A Escritura tem outros exemplos. O próprio Calvino fala de mãos estendidas aos céus como sinal de súplica, de dependência de Deus. Então ele trabalha essas duas expressões corporais bíblicas, que tanto o ajoelhar-se quanto o estender as mãos aos céus como sinônimo de dependência de Deus. Existem outras expressões corporais que são mais comuns entre nós, mas que você não tem respaldo bíblico. Por exemplo, eu vou tirar aqui alguns insights interessantes sobre de uma carta teológica que foi escrita pela comissão que cuidou dessa parte de liturgia. Em 2010, o Supremo Concílio aprovou uma carta teológica e pastoral sobre liturgia. Então eu quero ler alguns insights dessa carta. Olha que interessante. Eles falam que as danças, por exemplo, vamos falar de danças brevemente, depois eu quero falar de palmas. As danças são mencionadas mais de 25 vezes nas Escrituras, em contextos de festa popular, e tem vários textos, vitórias militares, expressões de exultação e de festividades pagãs. E olha que interessante, de todas essas expressões, todas, a única que é usada para falar de dança litúrgica, pode não ser uma questão para você, mas é para alguns irmãos, né? A única é o Salmo 150, verso 4. Adorai ao Senhor com danças e tal, né? Que é a única que poderia se encaixar. Mas olha que interessante a observação da carta teológica. A carta fala assim: note-se que tais ocorrências não se referem a danças no contexto do culto público oferecido a Deus, quer no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. O Salmo 150, verso 4, não prova que dança deve fazer parte do culto. Um exame mais acurado da passagem revelará que o santuário referido pelo salmista é o firmamento. Olha só, de acordo com o paralelismo hebraico usado aqui, e não o templo de Jerusalém. O que ele quer dizer é que, na linguagem, adorar o Senhor com danças, com instrumentos, ele está querendo dizer debaixo do santuário, expressão do firmamento. Existe um paralelismo ali, e ele diz, então, ele está falando sobre a adoração na nossa vida. Todas as expressões artísticas da nossa vida serem feitas para a glória do nosso Deus, inclusive dança. Então não como parte do culto veterotestamentário. E de fato a gente não tem nenhum registro de que alguém dançou dentro de contexto de culto, no templo ou no tabernáculo. Então usar o Salmo 150 é pobre,
por causa dessa explicação, eu acho bem feita, da nossa carta teológica. Agora, sobre palmas. Interessante que palmas é um pouquinho mais controverso, porque tem gente que pratica, tem gente que não pratica e tal. E olha só o que a nossa carta teológica e pastoral falou. A expressão bater palmas ocorre apenas no Antigo Testamento. Então já não tem no Novo. Então você fica questionando se isso faz parte, se isso é um elemento que permanece, não. Pelo menos não está explícito, né? Para os judeus, bater palmas podia expressar ira, que é um negócio estranho pra gente, e desprezo. No Antigo Oriente, as palmas eram usadas para manifestar aprovação pela queda dos inimigos, pela prosperidade do justo e como aplauso em cerimônias de aclamação dos reis. Essa é a mais familiar para nós. Você celebrar um rei com palmas, tá? Mas as outras são estranhas, né? Nenhuma das ocorrências sobre palmas no Antigo Testamento se refere à marcação rítmica de cânticos religiosos, quer no templo ou em outro lugar. Isto é, você realmente não tem, não é? Você tem, por exemplo, a Salmo 47:1, de bater palmas todos os povos, mas tem a ver com aclamar a entrada do rei que veio de uma vitória, não é? Não é para marcar ritmo. No entanto, como a carta está lidando com uma questão espinhosa no meio da IPB, ela diz assim: todavia, olha a conclusão dela, a IPB não tomou até o presente uma decisão de proibir ou admitir as palmas nos cultos públicos das igrejas federadas. Então a conclusão dela é dizer, não tem respaldo bíblico, mas ela não tomou decisão proibindo ou permitindo. Entenda que todo documento produzido numa federação como a nossa, que tem expressões múltiplas, bem plurais, às vezes isso é o máximo que você consegue dizer. Embora nas entrelinhas ele disse assim, não tem respaldo bíblico para esta prática. Porém, não há nenhuma proibição também. Né? Entendeu? Às vezes é o máximo que você consegue dizer. Não é? Quando você está num contexto de diversidade que a nossa igreja está. Eu estou conversando com gente que faz parte da liderança aqui, pastores, seminaristas que serão pastores, não é? Outros oficiais, alguns irmãos que gostam e participam do cântico. Eu quero que você entenda algumas das complexidades nas quais a gente vive, por isso que eu não estou escondendo elas, tá? Então, sobre expressões corporais, a gente precisa ser muito cauteloso pelo que elas comunicam. E é por isso que a gente pode, por prudência cristã, julgar que certas coisas não são legítimas, né? Medidas por padrões bíblicos e prudência cristã. Última coisa, estilo. Eu quero falar um pouquinho sobre estilo antes da minha última conclusão, vai ser mais rápida. Estilos, elas não são neutros. E eu faço questão de enfatizar isso porque eu acho que a gente tem tratado estilo como sendo algo neutro. Estilo não é neutro. Estilos se adequam aos diferentes propósitos. Então, uma vez eu precisei ajudar um jovem que era minha ovelha, na primeira igreja que eu pastoreei, e ele gostava muito de tipos diferentes de música, veio do contexto mundano, e aí creu e falou assim, agora eu tenho que ouvir a versão gospel dessas músicas que eu gosto, né? Pastor, o que o senhor acha de rap gospel, né? Ou hip hop, coisa do tipo assim. Ele gostava dessas coisas. Aí eu falei pra ele assim, olha, e eu falei com amor, com carinho, mas foi legal porque foi bem didático. Ele é um moço muito sensato, mas foi didático. Eu falei assim, qual é o contexto no qual o rap ou o hip hop, vamos dizer assim, vamos colocar os dois no mesmo pacote aqui só para ilustrar, foram surgidos, né? Onde é que eles apareceram? Qual foi a motivação? E aí a nossa conversa desenvolveu a ponto de concluirmos que são músicas de protesto. Elas surgem num contexto socialmente frágil, com certos problemas, e você faz um protesto em relação àqueles que estão em poder e que são possíveis opressores de gente que está sofrendo algum tipo de opressão. Então isso é muito comum. As músicas são de contestação, muitas vezes de rebeldia, não é? De quebra do poder político, porque elas são músicas de protesto. Eu falei assim, você consegue entender uma música adorando a Deus com som e expressividade de protesto? Toda a articulação corporal é de protesto, não é? É um gesto de enfrentamento.
Ela foi feita para isso, ela comunica muito bem isso, inclusive. Muito bem. Ela é coerente. A maneira falada, a gesticulação, né? A maneira batida que o hip hop tem, ela comunica quem está pronto para enfrentar. É isso mesmo. Ela faz muito bem o papel dela. Ela foi feita para isso. Aí eu disse assim para ele, você consegue enxergar a adoração usando esse tipo de linguagem? Ele falou, pastor, você me quebrou. Mas eu disse para ele assim, olha, mas não é verdade que você não possa contestar as coisas, os males deste mundo usando esse tipo de música. Eu não acho que ele cabe no culto. Mas eu consigo entender como alguém pode expressar algo que é verdadeiro. E vem até de uma cosmovisão cristã, usando esse tipo de veículo, mas não com os pecados e a rebeldia própria da música secular, desse estilo musical. Então a gente estava falando sobre como é que a gente trata de música dentro de uma cosmovisão cristã, né? Porque estilos não são neutros, tá? Estilo, inclusive, molda conteúdo. Aqui tem eu estou falando de algo bem forte que eu acho que a gente nem sempre reflete sobre isso. Estilo tanto não é neutro que se eu não cuidar de estilos, o que eu canto que é correto não comunica bem aquilo que é correto, porque o estilo não favorece. Então, estilo, ele de certa maneira molda o conteúdo. Eu não posso achar que estilo não tenha nenhuma força. Ah, não, mas a música tem algum problema, pastor? Todo mundo olha para a letra, ninguém olha para o estilo. Todo mundo fala, tem algum problema? Não, meu irmão, só fala, louvai o Senhor, louvai o Senhor, louvai o Senhor, louvai o Senhor. Só isso, né? Então não tem nenhum problema, esse é bíblico. Mas tudo bem, mas ela ajuda, ela combina com o propósito, ela de alguma maneira molda o conteúdo, e sim, é isso que eu quero defender aqui. Por mais que isso seja polêmico, a gente pode deduzir e concluir que essa música não é boa. Não porque a letra é errada, mas porque o propósito musical por trás dela não combina com aquilo que ela diz veicular. Não combina. Então não vamos cantar. Ô pastor, mas tem alguma coisa errada na letra? Não, meu irmão. A conversa vai ter que ser mais longa e vai ter que explicar o porquê que ela não é adequada, tá? E, de novo, não podemos restringir a questão de gosto. Não podemos restringir a questão de gosto. Você pode dizer, irmão, não é boa, eu não gosto, e aí lascou, né? Não é eu não gosto, mas e sermos claros de que a escolha não tem a ver com, não pode ter a ver com gosto. Eu quero fechar a minha fala explicando algumas coisas que eu acho que a gente nem sempre pensa. Essa não é tão polêmica, mas eu gostaria de dar uma palavra final sobre música e ministério. E eu termino a minha palestra com duas observações. A primeira, música não é dom espiritual. E isso significa que as pessoas não deviam pensar em ministério como sendo música. Ah, meu dom é música, pastor. Já ouviu essa, né? Então ele chega na igreja e fala para você assim, ó, pastor, meu dom é música, viu? Então, se tiver um espacinho aí, Breno, eu gostaria de entrar na equipe aí. Meu dom é música. Não, seu dom não é música. Você pode ter esse talento, essa habilidade, esse treinamento, que bom, e a gente pode fazer uso dele, mas não restrinja o seu serviço à música. Todo mundo que entra na igreja quase sempre só enxerga dois tipos de serviço, ou eu dou aula ou eu toco. Caramba, só isso. Ou eu tenho dom de ensino ou é dom da música. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver, porque uma até encaixa na lista de dons espirituais, a outra não. Então, música não é dom. Então, pessoas não servem no ministério de música, propriamente dito. Ministérios, eu prefiro, e aprendi isso com o Weber original, né? Ministérios precisam se fundamentar em dons. Isto é, cantores... deixa eu explicar aqui um negócio legal. A gente pensa muito em questões de faixas etárias, em grupos com afinidades, não é? E a gente não pensa assim, olha, nós precisamos de gente para socorrer os necessitados. Pode ter adolescente, pode ter criança, pode ter homem, pode ter mulher. Seria muito mais expressividade da nossa integração eclesiástica do que nós temos nas nossas divisões. Eu não estou sendo contrário, tá? Às sociedades internas, não polemize, não pergunte sobre isso, não vou nem te responder. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo que seria muito bonito se a gente tivesse ministérios pautados por dons. Então, se é dom de serviço,
você juntasse pessoas com dom de serviço em diferentes faixas etárias, diferentes grupos da igreja, né? E música pode e deve ser alguma coisa que comunica dom de ensino ou de exortação. Por exemplo, e meu pai dava esse exemplo que eu acho muito bacana, ele falou assim, você consegue imaginar alguém com dom de exortação, de encorajamento, cantando uma música que expressa verdades confortadoras? Você fala, que coisa linda, não é? Faria sentido você usar sua habilidade musical e aliar ao dom que o Espírito de Deus concedeu a você. Então eu só estou estimulando as pessoas a não reduzirem o seu serviço à música, a pensarem em música apenas como um artifício, um talento, uma habilidade, um treinamento que Deus concedeu a essa pessoa para ela articular seus dons. Pode ser que o dom dela seja de serviço e ela sirva como? Como um dos instrumentistas ajudando na execução de um hino, de um cântico. Ok. Pode ser que o dom dela seja ensino, então ela vai cantar e ensinar através de música. Pode ser que o dom dela seja exortação e caiba também muito bem. Seria muito legal se a gente pensasse em música como algo que não é um ministério em si, mas é uma expressividade de certos dons, tá? Ou outros dons. Segunda observação que eu faço para terminar é que música requer planejamento. Música requer planejamento. Se a música é serva do culto, a gente precisa planejar música para que ela cumpra o seu papel adequadamente. Eu sinto que a gente gosta de ensaiar em alguns contextos, mas encaixar na liturgia é assim, rapidinho. Aí a gente vai lá, dá ensaiada, né? Ensaia o violão, ensaia o teclado, ensaia isso, aquilo, mas a gente planeja pouco. Eu estou falando de uma maneira generalizada, né? Para que as músicas se encaixem em diferentes temas, em propósitos do culto, isso requer tempo do pastor, requer tempo das pessoas que possivelmente o auxiliam no montar essa liturgia, tá? Então eu quero que você tenha ciência disso e dedique o tempo que essa tarefa exige. Não é simplesmente, né, 15 minutos você pega lá, Salmo 51 para confissão, Salmo 117 para o louvor, você vai tirando de cabeça os versículos, os versículos que você já conhece, o padrãozão, bem assim, né? Bota lá bota o 18 aí, vai, Deus dos antigos, bota o 18, bota aqui na contrição o quê? Pode ser o 69 lá, e você já tem tudo de cabeça e faz a liturgia de qualquer jeito, e aí bota a mensagem lá, né? Coral vai cantar o quê? Bota aqui a primeira, essa, a segunda aqui. Me perdoe, feito muito mal e porcamente. Muito mal e porcamente, né? A liturgia é um dos atos mais belos, é a expressão mais bonita, eu posso dizer, do povo de Deus reunido. Ela tem que ser alvo do nosso capricho. Capricho, isso requer planejamento. Isso demanda tempo. E você tem que separar tempo da sua preparação do culto, não só para preparar a mensagem, mas preparar uma liturgia que combine com aquilo que você quer ensinar ao povo de Deus. Tá bom? Então, dei trabalho para vocês, mas é um bom trabalho.